Paz. A gente convida a abrir a palavra do Senhor no livro de Daniel, capítulo 6. Livro de Daniel, capítulo 6. Livro de Daniel, capítulo 6, leitura a partir do versículo 1. Nossa meditação e reflexão nessa noite. Acompanhe a leitura, Daniel capítulo 6, a partir do verso 1. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nem erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme um interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem não atire ao rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por essa causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante de seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei e a respeito do interdito real lhe disseram: não assinaste o interdito que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: essa palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel, e até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram: sabe, ó rei, que a lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, selou ao rei com seu próprio anel e com os seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio não terá fim,
ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Que Deus fale aos nossos corações por meio da sua palavra, que é viva e eficaz. Amém? Queridos, acabamos de ler o capítulo 6 do livro de Daniel. E comecemos a nossa reflexão da noite, após a leitura das Escrituras, falando um pouco a respeito deste homem, Daniel. Um homem escolhido por Deus, que se consagrou para a glória do Senhor, acima de todas as demais prioridades. Daniel foi um profeta do início até o fim da sua vida. E que vida complicada! Uma vida de dificuldades, de obstáculos, de tribulações. Daniel foi um sujeito que sofreu os efeitos do pecado do seu povo, e ainda muito jovem, foi arrastado para a Babilônia, na primeira onda de deportações de Judá para o cativeiro. Daniel vai embora da sua terra amada para a Babilônia em 605 a.C., praticamente 2 décadas antes da destruição de Jerusalém. Daniel se faz cativo, mas esse jovem cativo não era qualquer um, e não seria apenas mais um na Babilônia. Sabendo do seu potencial, os dominadores selecionaram Daniel para moldá-lo no talho da civilização caldeia. E para a transformação começar, de agora em diante, não o chamem de Daniel, chamem-no de Beltesazar. Ora, logo, tudo em sua vida se transformaria. Não apenas o seu nome, mas também seus hábitos, sua cultura, sua gente. Será? Com Daniel era diferente. O segredo, Daniel capítulo 6, versículo 3 nos conta. Nele havia um espírito excelente. Diante dos melhores pratos, dos mais premiados masterchefs da gastronomia babilônia, este jovem não quer saber de qualquer vinho, nenhum mimo nem distração. Com Daniel não havia concessão. Se as mais finas iguarias estarão na minha mesa, faça uma gentileza. Eu só preciso de legumes para comer, eu quero água para beber. Seria possível? E Daniel então resiste, respira, e além disso esse jovem inspira. Ele deixa as marcas do seu zelo na trajetória dos amigos igualmente refugiados, de nomes Ananias, Misael e Azarias. E agora não era apenas Daniel, eram 4 jovens, eram 8 joelhos e 4 propósitos firmados. Eles não aceitariam qualquer banquete. Quem está à sua volta é igualmente desafiado e inspirado. E qual foi o resultado? Esses jovens foram encontrados 10 vezes mais sábios que os demais. E o Senhor os honra em todas as situações e circunstâncias. Mas já apresentamos brevemente um homem, o jovem Daniel. Falemos agora um pouquinho desse livro. E trata-se de um livro de sonhos. Não poderia ser diferente. Esse jovem foi agraciado com inteligência em sonhos. A palavra do Senhor nos fala que aos 4, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, Deus concedeu conhecimento e inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas Daniel tinha algo a mais. Ele foi agraciado com inteligência de todas as visões e sonhos. E é engraçado, meus irmãos. Parece, de certo modo, uma ironia, um dom de visões e sonhos concedido neste momento a um jovem cativo. A essas alturas, parecia até que Deus estava brincando com alguém, porque Judá estava sob escravidão, o povo de Daniel estava cativo. E como é possível alguém ter sonhos e ainda revelá-los em liberdade? Como é possível sonhar se sequer respeitam a nossa paz e a nossa vontade? Da linda pátria eles estavam bem longe, eles estavam cansados e com saudade. Porém, no meio da alma, do deserto da alma dos judaítas, nasce uma flor de esperança, e ela está na ação de Deus através da vida de Daniel. O Senhor está no meio de nós. O Altíssimo tem controle sobre os governos e os homens. Existe um Deus do céu, portador e revelador de todos os mistérios, e não há rei nem império que possa contê-lo. O que Deus lhe permite discernir, Daniel faz ouvir para toda a corte. E se a gente acompanha o livro de Daniel, é um livro de sonhos revelados e de milagres realizados. Daniel decifra o sonho da estátua do rei Nabucodonosor. Daniel apresenta o sentido da escritura na parede do rei Belsazar, e muitos outros eventos sobrenaturais acontecem através da vida desse jovem. E assim o jovem cresce e aparece e resplandece. Daniel vira governador, gente importante, homem relevante, tem mais sonhos, mais visões, discerne as mais profundas profecias, inclusive aquelas que dizem respeito ao povo e ao cativeiro. Deus proferira outrora essas profecias através do profeta Jeremias, o
capítulo 25 de Jeremias nos aponta, e Daniel tem um discernimento a respeito daquilo que estava escrito no capítulo 25 de Jeremias, que o exílio de Judá duraria 70 anos e nada mais. E Daniel assim assiste de camarote a sucessão de tronos e dinastias, de reinados e hegemonias. Ele vê os caldeus dando lugares aos medo-persas, e não há quem não respeite o sábio Daniel, cujo designativo na terra é um presságio do céu. Se você não sabe, o nome desse sujeito significa: o Senhor é o meu juiz. Mas se engana quem pensa que tudo seria simples e fácil na vida do profeta. No fim do caminho veria um enorme desafio esse homem. E eu falo agora, começamos a refletir mais a fundo sobre Daniel na cova dos leões, o capítulo 6 desse livro. Que idade Daniel tinha aqui nesse contexto, meus irmãos? Estamos falando do capítulo 6, que está muito próximo dos eventos do capítulo 2, do capítulo 3, onde Daniel é um jovem, com seus 15, 20 e poucos anos. Então, eu consigo pressupor que Daniel, aqui no capítulo 6, talvez pelo alinhamento e a proximidade dos capítulos, ele esteja com seus 35, 40, 50 anos, correto? Não. Daniel aqui já tem cerca de 80 anos, possivelmente mais próximo dos 90 do que dos 80. Não é mais moço, apesar dos desenhos de escola dominical não mostrarem isso. Não é mais moço, mas ainda conserva o mesmo vigor da juventude quando o assunto eram as coisas de Deus. O rei, eu não estou chutando não, viu gente? Meu rei agora era Dario, e Dario era do Império Medo-Persa, e nós estamos falando de pelo menos 70 anos se passando do tempo que Daniel havia ido para o cativeiro babilônico. Dario estava preocupado com as finanças e a organização do seu reino, e para cuidar dessa turma ele escala o time de primeira. Paulo Guedes, não, ele escala o time de primeira para cuidar de todas as províncias, 120 governadores regionais, que são chamados de sátrapas, e acima dos 120 sátrapas existem 3 presidentes. Perceba então a organização dentro de um império com grandes condições de corrupção. 120 governadores ajudariam a administrar aquele império, aquele reinado, e acima dos 120, 3 a quem os 120 prestariam contas, um total de 123 subgovernantes. Acima dos 120, e contado entre os 3 maiorais, estava Daniel. Só que tem um detalhe: onde o servo de Deus é colocado e a luz de Cristo de Deus começa a brilhar, não tem jeito. Acima dos outros 122, Daniel se distingue, se destaca e desperta uma certeza no coração de Dario, do rei Dario. Sob o governo desse homem não haverá perigo no futuro, tudo será simples e sereno, vai ficar tudo tranquilo, ficaria tranquilo para todo o reinado, menos para o próprio Daniel. Por quê? Porque a sua postura de lisura, de zelo e de competência atraiu o ódio e a indignação de todos os demais governadores, sátrapas e presidentes. Daniel, já no fim, no encerramento da existência terrena, teria um enorme problema para ser superado. Deveria enfrentar uma cova. Não uma cova relativa a qualquer sepultura, mas a cova de leões. Eu passo agora a refletir com os irmãos a respeito do diário de um servo de Deus que ousa viver na presença de Deus, independente da adversidade que o cerca. Talvez esse diário, esse registro, esses apontamentos de incidentes da vida de Daniel coincidam com o teu registro, mas se não coincide, deveria estar batendo muita coisa na nossa vida com a desse servo. E queridos, quem ousa viver na presença de Deus, assim como Daniel, tem que se preparar, porque lutas estarão à vista. Prepare-se, lutas vêm por aí. Daniel se diferenciou de todos os seus pais. Todos os governantes, a Bíblia deixa muito claro que eram os outros 122, todos eles procuraram uma ocasião para acusá-lo quanto às coisas do reino, as coisas humanas, mas não acharam nada, porque ele era fiel e não havia erro nem culpa na sua conduta. E é interessante nós vermos em paralelo a identidade de Daniel com outro personagem muito profícuo da Bíblia, chamado José. É interessante como essas histórias se alinham. Tanto José como Daniel viveram em terras estranhas, por circunstâncias alheias às suas vontades. Não queriam, mas foram mandados para longe das suas casas. Tanto José como Daniel foram portadores de dons relativos a sinais, sonhos e profecia. Tanto José como Daniel se mostraram irrepreensíveis e confiantes quando o pecado batia a porta da vida deles.
Tanto José como Daniel foram injustiçados por homens, mas foram exaltados e engrandecidos por Deus. Mas os adversários não dariam crédito. E então perceberam que se não seria possível acusá-lo, segundo a postura dele, diante da lei dos homens, que se fizesse o aproveitamento e se aproveitasse um artifício de incriminá-lo em função do seu compromisso diante do seu Deus. Prepare-se, servo de Deus. Lutas vêm por aí no seu e no meu caminho. E nós temos que estar habilitados a sofrer por amor de Deus. Eu queria refletir a respeito disso nesse momento com os irmãos. Sofrer por amor de Deus. Eis uma marca tremendamente desbotada da cristandade atual. Isso é bíblico, querido, sofrer por amor de Deus. Será que isso tem a ver com essa doutrina que é apregoada hoje, no sentido de que a vida do cristão é um mar de rosas? Que no final das contas o que conta é que você vale tanto quanto o ouro, como de Ofir, e tudo de bom vai chegar na tua vida e alcançar a sua tenda e ponto final? Ou será que é mentira o que está escrito na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 12, que registra que, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos? Ou será que é mentira o que está registrado no Salmo 44, versículo 22? Por amor de ti somos mortos todos os dias, somos reputados como ovelhas para o matador. Ou será que não faz sentido a palavra registrada no Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 25, verso 11? Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Em outras palavras, cristão rima com perseguição. Mas é fundamental aqui, meus irmãos, aprender a discernir as lutas que vêm por amor a Deus, sejam lutas grandes ou lutas pequenas, das lutas que nos sobrevêm, mas que não têm qualquer relação com Deus. Porque hoje existem diversos cristãos, com perdão da palavra, mimimi, cristão que sofre consequência por fazer algo errado. Isso não tem nada de luta que vem de Deus. Exemplos: um cristão que trabalha mal ou de modo relapso, um cristão que não cumpre com as obrigações contratuais ou legais, um cristão que sofre penalização por ter sido um estudante desleixado. Isso não é luta, e muito menos luta dos santos. Isso é falta de vergonha na cara, meu irmão. Isso é pedra de tropeço, isso é fonte de escândalo, isso é motivo de lamento. Então o trabalhador descompromissado, o político corrupto, o aluno pouco dedicado, sendo cristãos ou não, eles precisam de arrependimento. Quem coloca eles nessa situação não tem sido o Senhor, foram eles mesmos. Essa turma não devia fazer jejum nem corrente de oração para ser abençoados. Devia estar clamando por perdão, por conversão, por libertação. Eu chamo a atenção para o segundo nível de lutas que nós vemos por aí, que também não é luta por amor a Deus. Pessoas que têm perdido tanto tempo hoje em dia com catequese virtual, destilam ódio, carnalidade, sarcasmo e ofensa em redes sociais. Olha, na maioria das vezes, poderia te falar que 99,9% dos casos isso não é luta por amor a Deus. Porque quem foi justificado por Deus em Cristo Jesus não precisa ficar justificando coisas diante dos homens. E tem muita gente perdendo tempo com essas bobagens hoje em dia. Amado, se você fica preocupado com esse burburinho de redes sociais, com ateus querendo questionar e zombar de Deus, olha, deixa eu te falar, dá uma olhada em 2 salmos, chega na tua casa e reflita, peça a Deus orientação, discernimento sobre o conteúdo de 2 salmos, o Salmo 53 e o Salmo 2. O Salmo 53 fala: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Ou seja, sempre vai ter gente falando que não tem Deus, que não existe Deus, que Deus não existe, ou se existe é inoperante, é fraco, não tem poder. Por outro lado, o Salmo 2, versículos 2 a 4, fala que os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. E o que Deus faz, gente? Dos céus, Deus ri-se e zomba deles. Espera aí, eu sirvo a um Deus que ri? Sim, Deus ri e zomba dessa turma que fala disso. Agora eu fico pensando, se Deus não está rindo também, e a ponto de zombar da nossa postura e desse nosso evangelismo estéril,
gastando tanto tempo com bobagem. O pior é se Deus estiver rindo, não só deles que falam que Ele não existe, mas também de nós. Então, amados, vamos distinguir as lutas por amor de Deus de outras coisas. Mas é claro que existem diversas lutas reservadas aos santos do Senhor nessa terra. E quais são as lutas por amor a Deus? São muitas. Elas variam de tamanho e de intensidade. Algumas lutas são grandes, outras são pequenas. Algumas são breves, outras são longas. Algumas são evidentes, outras são sutis. Umas são duríssimas, outras mais suaves, mas ainda assim incomodam a nossa trajetória. Mas, Rodrigo, o que tem em comum nas lutas por amor a Deus? Qual é o ponto em comum? É a motivação e a finalidade. É quando nós padecemos por amar a Deus sobre todas as coisas. E olha o caso de Daniel. Imputaram culpa ao servo de Deus simplesmente pelo fato dele ser um autêntico servo de Deus. Muitas vezes as lutas por amor a Deus não esperam muito tempo de conversão. Elas batem na porta de cristãos que estão começando uma caminhada na fé. Muitas vezes elas não se condicionam ao nível da nossa maturidade espiritual. Gente com muito pouca experiência com Deus começa a sofrer lutas por amor a Deus. Pessoas que são ridicularizadas por estarem andando com Deus. E o ridículo dá margem para o deboche. Às vezes o deboche vira escárnio, o escárnio se torna insulto, o insulto converge para a indiferença, a indiferença dá lugar para a intimidação, a intimidação vira ameaça, a ameaça se torna violência, a violência pode se converter em morte, evidentemente num espectro muito amplo. Talvez você nunca tenha sido violentado, ameaçado de morte por amor ao Evangelho, mas talvez sutilmente você já tenha sido ridicularizado, colocado de lado. Seja um jovem num ambiente escolar, sobretudo no ensino secundário, universitário, uma pessoa nova na fé, convivendo com a sua família que não teme a Deus, casais que assumem uma nova vida em Cristo e que mantêm um laço de relacionamento com amigos de outrora e que ficam puxando e provocando, profissionais que não assumem ou que rompem com os hábitos comuns dos outros colegas, hábitos pecaminosos, com os quais talvez eles já tenham compactuado antes, mas agora eles sabem que aqueles comportamentos ofendem a Deus e deixam esses hábitos de lado e são perseguidos, são marcados ou são deixados de lado por esses colegas. Missionários em perseguição em países hostis ao Evangelho. Queridos, o leque é muito amplo, mas nós devemos estar certos. Isso há de marcar a trajetória de qualquer cristão. As lutas na vida de um cristão não serão acidentes de percurso, muitas vezes serão paradas obrigatórias e destinos inevitáveis. Mas seria triste nós pararmos por aqui, simplesmente eu saber que vai vir luta e batendo na minha porta. O que fazer diante dessa situação? Amados, o exemplo de Daniel nos dá a resposta. A melhor ação são os joelhos no chão. A melhor ação são os joelhos no chão. Não é a primeira, é a melhor. Em muitos casos, a única. Daniel tomou ciência da ação orquestrada contra ele. Um decreto havia sido expedido pelo rei. O interdito agora estaria valendo. Ele toma ciência desse decreto por meio do qual? Qual que é o conteúdo do decreto? Prestou atenção, amado? Prestou atenção, amada? Dê uma olhada na sua Bíblia. Qualquer pessoa que tentasse recorrer a qualquer homem ou Deus para fazer alguma petição e não ao rei Dario, no prazo de 30 dias, era um decreto de prazo, então, determinado, essa pessoa deveria ser lançada na cova. Daniel toma ciência do conteúdo desse decreto. E ao saber da assinatura da Escritura, ele estabelece um propósito no seu coração. Que propósito é esse? Nada vai mudar entre mim e o Senhor. E esse homem tinha vida de oração, de devoção. 3 vezes ao dia, ele punha-se de joelhos, ele orava, ele dava graça e suplicava. Daniel tinha saído de Judá, de Jerusalém, mas os costumes judaítas ainda estavam nele. E como judaíta zeloso que era, ele não abriria a mão da bênção invocada por Salomão e dispensada por Deus ao seu povo. Que bênção é essa? Os irmãos podem verificar no primeiro livro dos Reis, capítulo 8, quando o templo está sendo consagrado. Salomão
dirige a Deus uma oração, eleva a sua voz ao Senhor e clama: Senhor, ouve todas as orações que forem feitas nesse lugar. E quando o nosso povo, Senhor, não estiver nesse lugar por qualquer motivo, inclusive sendo perseguido, trancado, ridicularizado, escravizado em outros lugares, ouve as orações que são dirigidas para esse lugar, Senhor. Você acha que é por acaso que o texto fala que as janelas de Daniel estavam abertas para o lado de Jerusalém? É porque esse homem não perderia a bênção. Esse homem estava invocando a bênção do Deus de Israel sobre a sua vida. Mas aí nós poderíamos pensar, por que é que ele quis esse caminho? Ele poderia ter se valido de tantos jeitinhos, e alguns até justificáveis. Pensa bem, meu irmão, ele orava no segundo pavimento da sua casa. Ele poderia ter mudado o lugar da oração. Vou orar embaixo, vou fechar minhas janelas, por que não? Ele poderia ter mudado o horário, já que os horários dele possivelmente eram marcados, se tornavam então alvo da visibilidade. Poderia ter deixado para orar os 3 horários que ele gostava, de madrugada, numa vigília. Ele poderia ter fechado as janelas, ele poderia ter tirado férias de 30 dias, já que o decreto era por prazo determinado. Mas Daniel não queria ter nenhum jeitinho, ele não viveria nenhuma hipocrisia diante de Deus. Aí os irmãos poderiam cogitar comigo: quem sabe ele não faria faria valer a sua voz de autoridade e de influência diretamente diante de Dario? Por que ele não protestou acerca da improbidade desse decreto? Por que ele não questionou? Seria uma bela vitória humana. Imagina, 122 governantes sendo superados por um, que talvez até existissem chances, porque Dario gostava de Daniel. Mas Daniel se vale da única providência que é indispensável, preste atenção, indispensável, e a primeira na vida de qualquer servo de Deus: saber qual é a vontade do seu Pai. A única providência indispensável de um servo de Deus diante de qualquer luta e adversidade, indispensável, é saber qual é a vontade do seu Pai. Salmo 25, versículo 14, nos registra que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. E Daniel deliberou que não viveria qualquer hipocrisia diante do seu provedor. Ele continuaria sua vida de oração diante do Senhor, tal qual ela se sucedia. Eu te pergunto, meu amado, como nós temos portado diante das nossas lutas no dia a dia? Quando a luta bate à sua porta, eu falei que as lutas estarão à vista de qualquer cristão. Qual é a sua postura? Qual é o teu comportamento? A nossa tendência é quase irresistível, é qual? Nós queremos o problema resolvido, de preferência sem luta. Qual é o perfil do evangelho que nós temos vivido? Nós queremos um evangelho que funciona, que resolve, que é pragmático, que traz a bula, a cura e o mel para as minhas vidas. E a gente não se contenta com a solução. Nós queremos sempre ter à disposição os melhores recursos e o melhor remédio. No fundo, nós acabamos acalentando a visão de um Deus que é um garçom do nosso ego, dos nossos interesses. Pequeno, confuso, indeciso. Um Deus que parece titubear, que parece estar jogando dados sobre a nossa vida. E nós queremos, diante das lutas, respostas rápidas e eficientes. Nós queremos ferramentas seguras e competentes. Nós queremos, no fundo, ter o controle remoto de Deus nas nossas mãos. Ignoramos o teor da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 11, que nos fala que Deus faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. O Senhor é soberano. O Senhor é bom o tempo todo Ele é bom na vida e na morte, nas coisas boas e ruins, nos dias de sol e nos dias de chuva. O Deus de João, que foi poupado da morte e teve uma vida longeva, também é o Deus de Estevão, que foi martirizado, de Tiago, que foi morto, de Pedro, que foi crucificado, de Paulo, que foi enforcado, todos por amor de Cristo. O Deus de Jeremias, que sofreu, mas demorou a morrer, é o mesmo Deus de Isaías, que segundo a tradição foi cerrado ao meio. O Deus de Lutero, que teve vida relativamente longeva no seu tempo, chegando aos 62 anos de idade, é o mesmo Deus de Jan Hus, que 100 anos antes
foi queimado por amor de Cristo. Se os irmãos quiserem ter a oportunidade de conhecer um pouquinho afora a Bíblia, leituras desta Bíblia, da bondade de Deus na vida de certos homens que podem se chamar mártires e que derramaram sangue por amor de Cristo nessa terra, leiam o livro dos mártires de John Fox. O livro dos mártires vai mostrar muito sangue derramado por amor de Cristo e gente morrendo em alegria na presença de Deus. O Deus que dá a vida é o Deus que pode tirá-la. A glória dele, ele não compartilha com outro. Os seus caminhos são inescrutáveis, seus juízos são insondáveis. E às vezes, meus irmãos, nós demoramos, mas nós vamos perceber e deveremos reconhecer que servir a esse Deus é mais profundo do que nós poderíamos supor, se nós nos apegarmos ao referencial da existência terrena. Servir a Deus pode implicar nós chorarmos tantas noites, sofrermos, nos adoecermos, nos acidentarmos, mas ainda assim cremos que Ele estará conosco, sendo bondoso em toda e qualquer situação. Daniel tinha sempre em Deus um único amparo, e sempre lhe creditou a honra e a glória devidas. Não dava jeitinho, os joelhos estavam no chão em face de qualquer problema, para qualquer homem ou mulher que quisesse ver. Eu chamo a atenção para o panorama político atual da nossa nação. E amado, talvez você tenha vindo aqui hoje para simplesmente sair daqui bravo comigo e discordar da minha visão. E eu vou te deixar minha visão de um modo muito enfático. Não tente enxergar a guerra santa onde não há. Os sintomas mais devastadores revelados no meio da nossa nação dizem respeito ao maior problema que acomete a vida dos brasileiros e brasileiras. E esse problema não é PT, esse problema não é Lula, esse problema não é Bolsonaro, não é Sérgio Moro, é o problema do pecado. O pecado encharca os corações e as consciências dos seres humanos, homens e mulheres, negros e brancos, ricos e pobres, de direita e de esquerda. Há uma história, uma anedota que eu contei até no dia da nossa classe, curso do pastor Jean, Desafios Cristãos Contemporâneos, onde foi concedida a oportunidade de falar sobre marxismo cultural. E essa história diz respeito, até com bases verídicas, né? Esse é um registro factual, até onde se tem notícia, uma anedota com base de verossimilhança, registra que em Moscou, nos tempos do auge do comunismo, muitas pessoas à rua, palanque montado para a defesa daquela ideologia, do seu apogeu, discursos e mais discursos vinham sendo feitos de exaltação aos valores daquele sistema que parecia chegar e se afirmar, está se afirmando para resolver os problemas do homem na terra. E então, depois de muitos discursos e aclamações, uma pessoa toma o palanque e vai falar para aqueles seus bares, para aquelas pessoas ali que estão lotando a praça e que estão exaltando os feitos do comunismo, não só naquela cidade, como em todo o país, em toda aquela nação. E começa então a declinar, a exaltar, a fazer odes ao comunismo, aquele homem que está falando. E então, ele quer se aproveitar de uma pessoa que está lá, um mendigo, uma pessoa em condições mais simples, e mostrar que aquele pode ser um alvo da transformação do comunismo na vida de alguém. De modo muito enfático e oportuno e perspicaz, o locutor começa a apontar para aquele mendigo em farrapos e fala: prestem atenção nesse homem, olhem esse homem na condição em que ele se encontra, pois o comunismo é capaz, é suficiente e é devidamente habilitado para mudar a história desse homem e colocar novas vestes neste homem. Mas havia um cristão naquele lugar e chamou a atenção para si nesse momento. E ao chamar a atenção para si, todos olham para ele e ele tem uma resposta para dar ao locutor. Realmente, algum sistema pode se dispor em colocar novas vestes neste homem,
mas apenas Jesus Cristo pode colocar um novo homem nessas vestes. Enquanto os sistemas brigam e se perdem, digladiam, para tentar colocar novas vestes nos homens, Jesus Cristo de Nazaré pode colocar novos homens nas nossas vestes e transformar as nossas realidades. Richard Baxter registrou que o povo de Deus deveria se preocupar mais em ser digno da perseguição do que em livrar-se dela, pois merecer a perseguição é evidência da fidelidade deles ao Senhor. Tende por motivo de alegria o passar por provações. A luta na vida de um servo de Deus não apenas lapida o seu caráter, mas sempre é um palco para a glória e o milagre de Deus. Porque nesse mundo nós vamos ter aflições, mas sejamos fortes, porque Ele venceu o mundo por nós. Irmão, se está difícil ficar de pé, ajoelhe-se e clame com fé. E nós seguimos então nossa reflexão. E agora eu quero lançar uma pergunta para os irmãos: de quem você é refém? Você tem sido refém de quem, meu irmão? Daniel resolveu manter sua vida de oração. Daniel entendeu que tudo deveria ficar como estava. Vou continuar orando, os mesmos horários, o mesmo lugar, publicamente, voltado para Jerusalém. Existe um decreto proibitivo, mas eu não vou mudar o meu jeito de agir, porque o servo de Deus age por meio dos joelhos. E logo o rei foi questionado pelos sátrapas e pelos presidentes. Segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar alguém que está cometendo um crime, e o rei ficou penalizado. Ele sabia da integridade de Daniel, e a palavra de Deus nos conta que até o romper do dia, ele tentou dar um jeitinho e livrar Daniel do castigo. Porém, nesse momento, o rei Dario mostrou que estava refém, já encontrava-se refém do seu próprio ego. Ele se assumiu um status de Deus, e agora ele não poderia vacilar e nem retroceder. Porque prestem bem, o ardil dos governantes foi tão sutil que aquele decreto tinha um fundamento. Qualquer pessoa que quer pedir algo tem que se dirigir ao rei Dario. Ou seja, ele é Deus entre nós. E que Deus é esse que, diante de uma ofensa à sua lei, vai se arrepender? Deuses não erram assim. Então nós estamos diante de uma enorme contradição. O condenado Daniel desfrutava de uma consciência livre e sã diante do Senhor. E Dario, que detinha todo o poder, agora se mostrava preso a um decreto que era a pura expressão da sua vaidade. Eu te pergunto, quem é que tinha poder diante dessa situação? Aquele que tinha o poder absoluto estava preso, e o condenado estava livre diante de Deus. Aquele decreto era pura expressão de vaidade, e Dario mostrava-se refém do seu ego, e se livrasse a Daniel, estaria contrariando a si mesmo, perdendo toda a credibilidade de governante. Isso mostra, meus irmãos, que a cova seria um risco para Daniel, mas já era uma realidade para Dario. Aquilo ou aquele em quem nós confiamos vai se tornar o Senhor das nossas vontades e prioridades. E eu te pergunto de modo muito cru e enfático nessa noite: quem é o seu Senhor? Você é refém de quem? Quem é o seu Senhor? Talvez você tenha um trabalho e se ache o Senhor do seu trabalho, mas você tem sido o Senhor do teu trabalho, se você serve a Ele, e sua vida gira em torno dele, das prioridades dele, e seus interesses todos gravitam em função do teu trabalho. Talvez seja essa a tua realidade em relação ao teu diploma, à tua profissão, à tua agenda de vida, os teus ministérios. Algo que seria para abençoar diante do Senhor se torna alvo de idolatria na nossa vida. Pessoas, como existem pessoas que nós temos idolatrado por aí. Gente que tem idolatrado família. Mas família não é uma coisa para se cuidar? Sim, para idolatrar jamais. Se você fala que não tem servido a Deus, nem vindo à casa de Deus, nem feito a obra de Deus por causa dos seus filhos, você não entendeu nada ainda, porque eles são herança do Senhor. E tem gente que está idolatrando pessoas, egos, interesses. As suas ações são motivadas por aquilo que honra e glorifica a Deus, ou simplesmente por teus referenciais humanos.
Meu irmão, não tem jeito. Mateus 6,21 nos diz que onde estiver o nosso tesouro, lá estará também o teu coração, o nosso coração. Sabe o que é o teu tesouro? É o que é precioso para você. E aquilo que é precioso para você, faz o seu coração pulsar e bater juntinho a isso. E não tem jeito. Nós sempre seremos servos de algo ou de alguém. A grande pergunta é: de quem você tem sido refém? A grande discussão é saber de quem será o senhorio das nossas vidas. Será que o controle estará nos supostos prazeres carnais ilimitados e capazes de me levar à destruição? Será que o controle da minha vida estará com o inimigo da minha alma, sob as suas diversas faces? Ou será que eu vou entregar meu caminho a alguém que me prende por laços de amor, que me incentiva a trocar com ele de fardo, porque o meu é pesado, mas o dele é leve? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O trabalho é dele, e o teu trabalho é descansar nele. Quem é o teu Senhor? As lutas revelam a inclinação dos nossos corações. Irmão, quando a luta chega e bate na tua porta, o teu diploma não vai resolver nada. Quando a luta chega e bate na tua porta, o dinheiro muitas vezes não vai oferecer solução para nada. De quem você tem sido refém? Qual é a motivação que ampara as suas ações? O teólogo Forsyth registrou que você ora para onde seu rosto está voltado, para Jerusalém ou para a Babilônia. Daniel orava para Jerusalém. Esteve em dias de pagar um grande preço por isso, mas descansava em Deus naquele momento. E Dario agora se mostrava desesperado, porque sabia que estava em vias de condenar um homem inocente, por conta do seu ego inflado, que permitia um decreto demoníaco daquele. Quando a tempestade vem, quando a casa balança, onde está o teu alicerce? Agostinho, refletindo a respeito disso, nos deixou um legado precioso em termos de pensamento. Fizeste-nos para a tua glória, Senhor. E o nosso coração não encontra descanso se ele não repousar no Senhor. Temos vivido tempo de tanta ansiedade, tanta inquietação, tanto nervosismo, e nos esquecemos da promessa e do privilégio das Escrituras, da parte do Senhor. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Na minha angústia invoquei o Senhor e Ele me ouviu. Salmo 118, versículo 5. E então nós temos um desfecho tenebroso para acontecer. Daniel vai ser condenado, foi condenado e não teve solução nem jeitinho, porque Daniel não compactuaria com isso diante da pressão dos governantes. Esse senhor, não o jovem das ilustrações, como eu registrei, deveria ser lançado a uma cova de leões. Certamente leões famintos, prestes a devorá-lo tão logo lançado. A cova seria selada. No ato do lançamento, em que estava presente inclusive o rei Dario, uma centelha de esperança passa pelo coração do próprio rei. Ele sabe, o teu Deus, a quem continuamente serve, Ele te livre. O rei paga um preço muito pesado. Não teve sossego nem paz naquela noite. Não quis aproveitar os prazeres da corte. Não quis a comida mais gostosa, não quis a música, não quis a dança. Não teve sono. Porque esse é o preço a pagar para quem pode até conquistar o mundo inteiro, mas está prestes a perder a sua alma. O rei não quer saber da noite, não quer saber da madrugada. Na verdade, o rei quer saber do outro dia. E de manhã Dario tem pressa. Ele partiu rumo à cova, a fim de certificar o destino do sábio Daniel. Quem sabe apegado a um vestígio de esperança que se mostrava até muito frágil naquele momento. E com a voz triste, ele chama por Daniel, certo quase que estava conversando com um morto.
Daniel, você que foi servo de Deus vivo, dar-se o caso de teu Deus ter podido livrar-te dos leões. E mal sabia Dario que uma voz ecoava da cova: ora, ora, Dario, o que você vai procurar entre os mortos daquele que vive? O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca aos leões. Segundo o registro de Daniel, foi isso. Tem gente ainda que discute, foi um anjo ou foi o próprio Deus? Ora, não interessa, foi o livramento de Deus. Foi o mesmo ser que caminhou na fornalha com Ananias, Misael e Azarias em Daniel 3, ou aqui era um ser diferente? Para de discutir isso, meu amado. Discussões à parte, uma coisa é certa. Que coisa certa é essa? Não houve leão que ousasse devorar o servo do Eterno. Qualquer leão, por mais faminto ou voraz que fosse, todos os leões sucumbiram diante do leão de Judá. Aquele que ruge faz a terra tremer e os céus se abalarem. Rugiu o leão, quem não temerá? Quando Deus brada, não tem jeito. E Dario então experimenta algo tremendo. 2 decretos foram proferidos. No primeiro, esse homem ímpio se achava um Deus. Ele tem-se por Deus e aceitou aquele decreto maldito e demoníaco. No segundo, ele reconhece como mero homem. Preste atenção e vá comigo na leitura. Versículo 26 do capítulo 6. Faço um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reinado não será destruído, o seu domínio não terá fim. Ele livra, ele salva, ele faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Parece até um pregador do evangelho falando nesse momento. Louvado seja o Senhor. Feche seus olhos para onde você está. Eu queria orar com a igreja nesse momento, depois da mensagem exposta. Da reafirmação dos nossos valores, da nossa consciência de que Deus é bom o tempo todo Ele é bom. Eu lanço ao coração da igreja que o Espírito Santo cumpra a obra que apraz nessa noite, neste momento. Alguns propósitos e desafios em oração. Primeiro propósito, eu quero falar com você que está na luta. Você que se encontra em qualquer tipo de luta. Isso é marca da vida de cristão. Clamo para que o Espírito Santo de Deus te confira o discernimento agora. Se a tua luta diz respeito a erro ou falta. Eu clamo para que o Espírito de Deus te convença a algo mais. Se você está em erro ou em falta diante do Senhor, e sua luta diz respeito a isso, você precisa de arrependimento, irmão. E a transformação só vem mediante o arrependimento. Mas talvez você não vislumbre erro ou falta diante do Senhor, a respeito de ser um pecador. Mas está te faltando usar o recurso correto, joelhos dobrados diante do Senhor. E nós queremos clamar juntos: Senhor, fortalece os meus joelhos. Daniel tinha 80 anos de idade. A medicina daquele tempo certamente não chegava aos pés da de hoje. Talvez naquele momento esse ancião fosse acometido até de reumatismo, diversos problemas, diversos órgãos, mas sabia que a solução do servo de Deus, ela vem por meio de joelhos dobrados. Outro desafio: você que tem sido refém de falsos ídolos e senhores, falsos ídolos e senhores que têm se apossado da tua agenda, do teu senso de prioridade, tem te feito alimentar um alto interesse, maior do que o interesse pelas coisas de Deus. E aí, meu querido, pode ser diverso, inclusive coisas ou pessoas ou situações que Deus colocou na sua vida para serem bênçãos, e você não vai abrir mão, mas vai colocar diante do altar do Senhor. Porque tudo aquilo que Deus nos concedeu como privilégio da parte dele, deve ser colocado sob a mesma perspectiva de fé que Abraão teve com Isaac. O melhor eu ofereço e coloco no altar. Meu Deus não é Deus que se agrada em sacrifícios, mas eu vou crer em Deus, isso vai me ser imputado com justiça.
Talvez o teu problema seja o materialismo, as coisas materiais, o comodismo e a vontade de saciar o teu ego, ou a tua tranquilidade no dia a dia, a sede de luxo, lascívia, carnalidade, vaidades, orgulho, egoísmo. Quem é o teu Senhor? Você tem sido refém de quem? E se resolve com os joelhos dobrados diante do altar santo do Senhor. E por fim, o último desafio para toda a igreja de Deus, para nós clamarmos pela glória de Deus no meio da nossa igreja, vindo as lutas que vierem, acima das nossas vontades, das nossas adversidades, que nós clamemos ao Deus de Daniel, que é o Deus de Israel, o Deus que é vivo, é fiel, aquele que tem o controle sobre o governo, sobre os governos dos homens, aquele que sara as feridas da nossa nação, aquele que é capaz de resolver, e o único capaz de resolver o real problema do coração humano, que é o problema do pecado. Amados, se em qualquer medida a tua vida ou a tua condição se associa, seja em luta, seja nos falsos ídolos e senhores, seja em relação às necessidades de conserto, seja em relação à motivação para nós dobrarmos os joelhos, eu te convido para algo que hoje eu faço muito raramente. Eu te convido para nós aqui na frente dobrarmos os nossos joelhos diante do altar do Senhor, não diante de homens, diante do altar de graça do Senhor, e clamar por graça. Meu irmão, a sua luta não é maior nem menor que a minha, é a sua, e a minha. Mas quando nós dobramos os joelhos, a minha vira a sua vira a minha, e nós estamos diante do Deus poderoso, que faz das nossas lutas a luta dele. E quando o leão de Judá brada, meu irmão, não tem jeito. Quando o leão de Judá brada, quando o leão de Judá ruge, não há leão que devore o servo do Senhor.